De novembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Tema da lição esta semana: vontade, o que move o ser humano. Leitura diária desta segunda-feira se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 37 ao 39, com o tema poder sobre a própria vontade. Vejamos que nós teremos como objetivo nesse estudo de compreender biblicamente o conceito de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir e perceber que maturidade espiritual se evidencia nas escolhas. A vontade revela o conflito entre carne e espírito e precisa estar rendida ao senhorio de Cristo. Queremos também que você seja motivado, entendendo que as nossas escolhas refletem nossa maturidade espiritual. Nossas escolhas refletem a nossa maturidade espiritual. A vontade humana é campo de batalha entre carne e espírito, e cada decisão revela se estamos governando ou sendo governados. Portanto, gostaria que você aprendesse e tivesse a vida marcada por despertamento espiritual, responsabilidade e prática cristã consciente. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Antes de continuarmos, eu gostaria de te pedir ajuda. Ajuda-me a levar este evangelho, esta pregação a alguém. Tenho certeza que Deus vai falar. Deixa aí o seu like, compartilhe, comente com alguém, marca alguém aí, manda no grupo da família. Sempre tem alguém precisando e Deus fala. Deus te abençoará grandemente. Quando você comenta, quando você compartilha, a plataforma vê que esse estudo está sendo procurado, então ela joga para mais pessoas e aí então o evangelho vai sendo anunciado. Nós observamos que nos estudos anteriores aprendemos sobre duas faculdades da alma: intelecto, o que pensamos, e sensibilidade, o que sentimos. Agora estudaremos a vontade, que é a capacidade de desejar, escolher e agir. O texto de Paulo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, nos ensina que uma decisão correta começa com um coração firme e domínio sobre o espírito, sobre a própria vontade. Melhor, Paulo nos ensina que uma decisão correta começa com um coração firme e domínio sobre a própria vontade. O verso 37 trata da decisão de casar ou não, mas o princípio vale para toda a vida cristã. Decisões precisam ser maduras, conscientes e guiadas pelo Espírito Santo. Portanto, já quero deixar uma pergunta para que você melhore mais o seu aprendizado. Se Deus nos deu capacidade de escolher, por que tantas vezes entregamos nossas escolhas às emoções e impulsos? Portanto, veja bem que a vontade não é senhora da vida, ela deve ser serva de Cristo. A vontade não é senhora da vida, ela deve ser vontade de Cristo. Vejamos o que é vontade. A faculdade das escolhas. Biblicamente, vontade é violação, é desejar, é escolher, é decidir, é agir. Sem vontade não existe motivação. Sem motivação não existe ação. A vontade está presente mesmo quando fazemos algo que inicialmente não desejamos, mas decidimos voluntariamente, como está no Salmo 143, verso 10, Lucas 22, versículo 42.
Exemplo, a conversão. Conversão é uma mudança de vontade, arrependimento, como está em Atos capítulo 3, versículo 19, decisão livre, Hebreus capítulo 2, versículo 3, Apocalipse 22, 17, Mateus capítulo 16, 24, o cristão é alguém cuja vontade foi rendida ao senhorio de Cristo. O cristão é alguém cuja vontade foi rendida ao senhorio de Cristo. Como a vontade funciona do pensamento à ação? Veja bem, pensamento, sentimento, desejo, ação. E isso ocorreu com Eva no Éden. Portanto, pensou, refletiu sobre o fruto, sentiu desejo, despertado pela mentira, desejou emocionalmente influenciada, agiu. Gênesis 3, versículo 6. Portanto, a ação final foi consequência de uma vontade influenciada por pensamento errado e emoção distorcida. Se quero ter domínio sobre minha vontade, preciso vigiar meus pensamentos, porque eles alimentam minhas decisões. Se quero ter domínio sobre minha vontade, preciso vigiar meus pensamentos e sentimentos, porque eles alimentam minhas emoções. Vejamos o poder sobre a própria vontade. Ainda falando sobre o texto que está em apreço, Paulo declara: todavia, o que está firme no seu coração, não tendo necessidade, mas poder sobre sua própria vontade, faz bem. Aqui está o ponto central. Ter poder sobre a própria vontade é maturidade espiritual. Ter poder sobre a própria vontade é maturidade espiritual. Vejamos que isto significa não ser escravo dos impulsos, não agir no calor da emoção, não decidir sob pressão, determine o caminho, ser guiado pelo Espírito, convicção maior que emoção, paz maior que ansiedade, direção maior que opinião alheia. Devemos tomar decisões firmes e responsáveis. Firme no coração. O cristão maduro decide diante de Deus, não vive no vai e vem emocional, não toma decisões precipitadas. Portanto, conhecer limites e tempo. Paulo diz: faz bem, mas quem não dá, faz melhor. É discernimento, é maturidade, é domínio próprio. Portanto, devemos entender que poder sobre a própria vontade significa decidir no Espírito Santo, não na carne, na convicção, não na pressão, na palavra, não no impulso ou na experiência, em oração, não na ansiedade. Como desenvolver o domínio sobre a vontade? Vejamos: vigilância, corpo, alma, mente, cuidando dos pensamentos. Tenha cuidado com seus pensamentos, não alimenta esse trem aí na sua mente, bombardeie esses maus pensamentos com o poder da palavra de Deus. Escute um louvor, ouça um ensino, ouve a palavra, converse com alguém, expulsa isso daí, porque a tua mente é morada do Espírito Santo e não de pensamentos carnais ou até mesmo maligno. Portanto, devemos cuidar dos pensamentos. Pensamento errado gera desejo errado e emoção errada e ação errada. Oração, devemos orar antes de agir. A oração alinha a vontade humana à vontade de Deus. A oração alinha a vontade humana à vontade de Deus.
Jesus mostrou isso no Getsêmani, lá no capítulo 22, versículo 42 de Lucas. Submissão ao Espírito Santo, domínio próprio é fruto do Espírito, como está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, é sobrenatural. Obediência à palavra. A Bíblia é a lâmpada, sem ela decisões são escuras. A Bíblia é a lâmpada, sem ela decisões são escuras. Devemos ter rendimento diário. Domínio próprio não é evento, é processo. Portanto, como igreja, precisamos decidir pela fé, não pela emoção. Devemos assumir responsabilidades espirituais sobre as nossas escolhas. Portanto, como líderes e obreiros, nós compreendemos que a liderança exige domínio próprio, emocional, espiritual e moral. Portanto, decisões precipitadas destroem ministérios. Como sociedade, nós precisamos compreender que o mundo vive guiado por impulsos, mas a igreja deve viver guiada pelo Espírito Santo. Já estamos terminando. Ouve aí esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Espírito Santo nos capacita ao domínio próprio, por que ainda deixamos as emoções decidirem por nós? Se o Espírito Santo nos capacita a ter domínio próprio, por que ainda deixamos o Espírito Santo decidir por nós? Será que é falta de domínio próprio? Será que é falta de entregar a vida e se render ao Espírito Santo e viver a palavra? O poder sobre a própria vontade é fruto da graça, da maturidade, da comunhão com Deus. A vida cristã vitoriosa começa no coração, quando a vontade se submete à vontade de Cristo. Portanto, devemos decidir, ou melhor, eu te convido agora mesmo, decida com firmeza, com consciência, com coração, com domínio próprio, faça tudo no Senhor para que o nome de Deus seja glorificado. Que cada escolha revele que Cristo governe o seu interior. Que cada escolha, cada decisão, cada ação revela Cristo no seu interior. Portanto, a maior vitória de um cristão não é conquistar o mundo, é aprender a governar a si mesmo. Amém.